Poder sentar, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 16 e 17, passando agora para esse momento de ouvirmos a boa palavra de Deus. Romanos 1, os versículos 16 a 17. Eu vou ler o texto. Depois, crianças, eu quero convidá-las. Vocês podem depois, sentar tudo aqui. Tá bom? Para a gente conversar um pouquinho. Romanos 1, versículos 16 e 17 nos diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, queremos meditar nessa verdade. Conduza-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, a compreender a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Escritura nos fala que existe um evangelho que transforma mente e coração. Fato é que você viu pessoas professando a fé porque compreenderam o conteúdo desse evangelho, o sentido desse evangelho e o porquê desse evangelho. Acima de tudo, o porquê de assumir um compromisso com aquele que passa a se revelar para nós como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa história. E nós podemos compreender o evangelho porque toda a Escritura revela para nós esse evangelho. Gênesis nos fala que Deus criou todas as coisas lá no seu primeiro capítulo. Contudo, no capítulo 3, vai nos revelar que, por uma desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto que não deveriam comer, eles pecaram. E por conta disso, o pecado entrou no mundo. Contudo, mas ali ainda, em Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado no mundo, Deus passa a anunciar que, por conta dessa separação agora existente entre o homem e Deus, Ele vai enviar aquele que será o resgatador e aquele que de fato trará a reconciliação do pecador com Cristo Jesus. E o primeiro evangelho anunciado nas páginas das Escrituras está em Gênesis 3,15, quando lá Deus anuncia que virá aquele que terá inimizade com a serpente e que pisará na cabeça da serpente, vai ferir o calcanhar, mas vai vencer. E Deus já anuncia que Cristo passaria pela cruz, na plenitude dos tempos, para resgatar um povo que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho. E Jesus, quando Ele veio para concretizar e confirmar essa obra de salvação. Porque Ele era o anunciado, Ele era a sombra do que haveria de vir, Ele é a certeza daquele que de fato veio e pôde salvar, pois sem Ele não existiria salvação. Talvez para você que já é crente em Cristo Jesus, essa mensagem pode ser simplista a você. Contudo, é continuamente necessário que eu e você, que já confessamos o Senhor como nosso Salvador, sejamos lembrados dessa verdade, porque às vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus nas páginas da Escritura para ouvir a voz do mundo, das filosofias vãs, enradeando o povo a viver negando a Deus e fazendo tudo aquilo que é contrário aos princípios estabelecidos, aqueles que passam a serem seus filhos. Por isso que essa mensagem, por mais simples que seja, ela precisa ser lembrada em nosso coração, para que nós não esqueçamos que a única voz a ser ouvida é a voz de Jesus.
Lá em Hebreus, o autor diz que outrora Deus falava pelos profetas, mas agora ele fala através do seu Filho Jesus, revelado, pois ele veio, assumiu a forma humana, para em nosso lugar morrer na cruz, se fazer maldito no nosso lugar, para aplacar a ira de Deus e salvar um povo que Deus chamou para ser o seu povo. A grande reforma em nossa vida, portanto, começa no Evangelho. Foi assim para um homem chamado Martinho Lutero, um dos precursores da reforma protestante, que, ao ler essas verdades, ele compreendeu o genuíno Evangelho, percebendo que a justificação era a atribuição da justiça conquistada por Cristo na cruz, e que não havia nada de bom no homem para escolher a Deus, para se salvar de si mesmo. Mas o único ato resgatador para o homem estava no fato de Jesus condescender com o Pai a uma morte voluntária, sendo nosso substituto, para garantir na obra da cruz de Cristo a justiça de Deus para ser imputada no coração dos escolhidos deles. Então Lutero compreendeu que essa é a verdade. Não é por obras, mas é pela obra de Cristo Jesus. Não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez por mim na cruz. Não é por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que Ele é. E graciosamente Ele nos concede, não por um ato nosso, mas por um ato divino. E Martinho Lutero, ouvindo, entendendo e compreendendo esses versículos, ele não parou por aí. Isso precisa ser anunciado. As pessoas precisam compreender. E rapidamente ele começou a escrever essas verdades. E rapidamente ele decidiu traduzir a Bíblia por alemão, a fim de que todos pudessem também ler essas verdades e compreender essas verdades, a fim de aceitar Cristo, mas não pelos méritos humanos, mas na compreensão dos méritos da cruz do nosso Senhor Jesus. O tema da carta aos Romanos está aqui nesses versos. Os versos 16 a 17 do nosso primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos são os versos que são o tema de toda a carta. Isso porque Paulo ele faz questão de afirmar para os romanos que eles deveriam viver unicamente para um Deus. Não para o Deus romano, mas para o Deus que por meio de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito cumpriu a boa obra de salvação na vida deles. A carta aos Romanos cobre, nesses 8 primeiros capítulos, todos os tempos da nossa salvação. Quando você lê Romanos, capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver o tempo da nossa salvação no tempo passado, quando o Evangelho nos justifica. Depois, quando você lê o capítulo 5, do verso 8 até o capítulo 8, verso 17, você vai encontrar nesse trecho Paulo tratando do aspecto presente da salvação, que é a nossa santificação. E depois, nos versos finais do capítulo 8, do 18 ao 39, ele vai abordar o aspecto futuro da nossa salvação, que é a glorificação. Nos 8 primeiros capítulos, Paulo vai trabalhar os tempos da nossa salvação, passado, presente e futuro. E ele começa falando desse genuíno evangelho. E como ele começa o verso 16, ele começa afirmando: pois não me envergonho do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho. Essa afirmação vem daquele que era perseguidor da igreja de Cristo. Essa afirmação vem daquele que
não gostava dos cristãos e entendia que esses que passavam a seguir essa história a respeito de Jesus não eram verdadeiros e que deveriam ser perseguidos, presos, açoitados, a fim de que negassem essa blasfêmia. Contudo, em um ato em que Paulo saiu para poder prender mais cristãos, no caminho de Damasco, Deus se revela a ele. E aquele que antes era conhecido como Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, agora deparado por uma glória tremenda, glória essa que o coloca de joelhos e o faz prostrar diante de Deus, e essa luz o cega para mostrar que tudo aquilo que ele enxergava estava errado, porque agora que ele passaria a ver era o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele perseguia, mas que agora faria parte da vida dele. E Paulo vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho, porque ele experimentou o poder desse evangelho que transforma. Por isso ele diz que ele não se envergonha, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo, que não plantou a igreja de Roma, que escreveu sem visitar a igreja, mas com desejo de visitar a igreja, ele sabia que poderia ser ridicularizado pelos romanos. Afinal de contas, Roma era o grande império, o império mais temido de todas as nações. Contudo, ao dizer que ele não se envergonha do evangelho, é que ele não tinha medo de ser ridicularizado por ninguém, porque o evangelho é poderoso e transforma, e ele experimentou isso. Por isso, em primeiro lugar, nós podemos encontrar no texto, queridos, que o evangelho é poder. O evangelho é a mensagem de poder. Paulo tinha o desejo de ir e anunciar o evangelho nesse império poderoso, nesse temido imperador que era considerado um Deus. E ele queria falar para aqueles irmãos que eles não deveriam temer o império, e muito menos esse Deus imperador, mas que deveriam temer aquele que é Senhor da vida, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o soberano Deus, e que na sua obra eterna resolveu enviar o seu Filho Jesus para resgatar um povo, a qual ele chama o seu povo. A mensagem do Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus em forma verbal, mas não somente em forma verbal, mas também em forma cognitiva. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, a semelhança deles, sendo nossos representantes legais, passamos a viver uma vida de desobediência. Isso porque o primeiro Adão quebrou o pacto e o pecado que adentrou no mundo foi transferido a nós, que somos sua descendência. Logo, nós nascemos com uma natureza distorcida, uma natureza maculada com uma corrupção inerente e herdada dos nossos primeiros pais. Nós somos concebidos em pecado. Davi orou e disse que em seu pecado ele reconheceu que ele nasceu assim. E por isso ele cometeu atos pecaminosos contra Deus. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E a única forma de aplacarmos, de resolvermos, de fato termos os nossos pecados perdoados, é nascermos de novo. Se não nascermos de novo, nós não herdaremos o reino de Deus. Foi isso que Jesus explicou a João Batista em Nicodemos, ali em João capítulo 3, quando a Nicodemos, Jesus disse: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo aquela mensagem de Jesus, pergunta: como um velho pode nascer de novo? E Jesus então explica: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a única forma de nascermos de novo é termos os nossos pecados perdoados. Isso por quê? Porque o pecado afetou toda a nossa vida. Como afirma a doutrina da depravação total, o homem em sua totalidade está corrompido. Não há nada de bom sem a graça de Deus, como o próprio Deus revela lá no Salmo 14, quando ele olha para a humanidade para ver se há alguém que faça o bem, ele diz, não há um justo sequer. Quando Paulo, em Romanos, no capítulo 3, reafirma essa verdade do Salmo 14, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo, a não ser que ele seja justificado ao nascer de novo, no lavar remidor de Jesus Cristo. Se não nascer de novo, não pode herdar o reino do Senhor. Diante disso, esse homem, em toda a sua depravação, não teria condição nenhuma de escolher Deus. Mas por graça e misericórdia daquele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, no tempo que Deus reservou, ele nos apresentou Cristo e nos salvou por meio da obra de Cristo. O homem não tem nada de bom que possa escolher Deus, mas o Deus justo e bom, ele pode olhar para o homem que não tem nada de bom e resgatá-lo puramente por graça e misericórdia. Esse poder, queridos, diz o texto, não é qualquer poder, é o poder que salva. É aquele que transforma e restaura o homem por completo. Toda aquela faculdade volitiva corrompida no pecado de Adão, agora transformada para desejar, pensar, sentir e viver as verdades de Deus. Um poder sobrenatural capaz de trazer vida aos mortos em seus delitos e pecados, transportando-os das trevas à luz, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, mudando o status de filhos da ira e da desobediência a filhos de Deus, de condenados a libertos e herdeiros da promessa eterna, transformando-os em vasos de honra no lugar de vasos de desonras, para tirá-los do caminho do inferno e colocá-los no caminho da luz, que é o caminho do nosso Senhor Jesus. Esse poder salva. Esse poder salva. Mas a consciência de que eu sou salvo está diante de um ato de professar crença à luz da compreensão desse evangelho que é revelado a nós. O texto diz, não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A necessidade de crer. A consciência da salvação está diante daquele que crê. Apesar da salvação estar disponível, como o texto diz, a todos, judeus e gregos, ela é ministrada somente em alguns. Paulo apresenta aqui para nós o limitador da salvação. E o limitador da salvação é o crer. O crer. Mas veja que ele faz menção aqui à fé. Porque é a fé que possibilita o homem de crer. E essa fé não é uma fé qualquer. Essa fé é o elemento posto em nosso ser para que nós possamos compreender e professar o que compreendemos, dizendo que agora cremos. Sem fé, nós não podemos. Segundo o nosso catecismo de Heidelberg, a fé é certo conhecimento pelo qual eu tenho como certo. Ou seja, a fé verdadeira é
conhecimento. A fé verdadeira é conhecimento. Temos que entender algo e saber algo a respeito de Deus e do Evangelho. Não somos salvos por Cristo sem conteúdo. E fé verdadeira é certeza de que confiamos naquele de que não vemos, mas sabemos que existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível compreender a mensagem que tem o poder para salvar. Sem fé é impossível aceitar Cristo. Mas como essa fé se chega a nós? Essa fé, queridos, não é inata. Essa fé não é adquirida. Essa fé é dada. Essa fé é dada pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar no coração daqueles que o Pai escolheu, para que no toque do Espírito Santo nós possamos ter uma fé que nos leva a enxergar o que nós não enxergávamos, para que no desvendar dos nossos olhos nós possamos agora compreender a beleza desse Evangelho que salva. Mas essa fé não é uma fé que você produz, é uma fé que o Espírito Santo concede. É uma fé que você não tem em si mesmo, porque a fé que você tem em si mesmo é uma fé natural. A fé sobrenatural que salva é uma fé que só o Espírito Santo concede àqueles que o Pai salva. Essa fé é operada pelo Espírito Santo em nós. Por isso, a fé nos permite entender que nossa salvação não é um sentimento produzido por uma ideia ou conceito. Na verdade, é a convicção de que estou salvo e já não há mais nada que me condene. Por isso que lá em Romanos 8, verso 1, Paulo pode dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque esse poder que salva agora virou uma crença, e essa crença me faz ter a plena convicção de que não há condenação nenhuma contra mim, porque aquele que de fato na cruz do Calvário perdoou os meus pecados, encravou todo escrito de dívida que era contra nós. Essa engrenagem que é a fé nos faz agradar a Deus, nos permite viver neste mundo caído com esperança da eternidade. Em Hebreus 12, o autor nos afirma que nós devemos viver olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Essa fé tira as escamas dos nossos olhos, nos faz entender os mistérios da salvação e aponta o caminho da santificação para vivermos cada vez mais parecidos com Cristo. Veja que nesse verso, o verso de número 16, Paulo resume a nossa conversão. O pecado não me permite ser salvo, mas no plano eterno de Deus e por sua misericórdia, ele nos envia o seu Filho, o conteúdo do Evangelho, para conquistar na cruz a salvação. E essa mensagem que o pecador recebe e aceita é porque Deus Pai, Deus Filho, nos envia o seu Espírito Santo para habitar, fazer morada e aplicar essa salvação, para que em fé eu possa professar que agora eu creio e eu aceito Senhor como Salvador da minha vida. Mas o verso 17 vai nos dizer que há um ato que nos permite tudo isso. E o ato que nos permite tudo isso é revelado pelo Evangelho. O Evangelho, queridos, em segundo lugar, de acordo com o verso 17, nos revela justiça. Nos revela justiça. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O que tem o Evangelho que o torna tão poderoso, ele confere essa característica de remodelar uma vida de condenado para justificado, lavado, redimido. O que o torna tão poderoso assim? Diz o texto, a justiça de Deus
que se revela nesse Evangelho. A justiça de Deus se revela de que forma? Olha o contraste a seguir. O verso 18 vai dizer para nós que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Mas aqui no verso 17 ele diz que o Evangelho revela a justiça. A ira de Deus está sobre os homens. A ira de Deus está na condenação dos homens. Mas quando o Evangelho é compreendido, aceito, então esse Evangelho revela que a justiça de Deus foi imputada para salvação. Como um Deus santo, justo e reto, não pode conviver com o pecado. Sendo juiz dos vivos e mortos, ele julga do seu tribunal toda a humanidade. No entanto, no seu plano eterno, Deus resolveu julgar e condenar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que mesmo sem pecado, carregou sobre si todo o escrito de dívida que era contra nós e os encravou na cruz. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, porque foi nela que o justo juiz derramou a sua ira, toda a sua ira, sobre o seu único Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nele pudéssemos receber uma justiça, mas agora a justiça libertadora. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma ira que fez Cristo bradar ao seu Pai na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? E mediante esse desamparo, Cristo ainda necessitou beber o cálice da ira de Deus para consumar essa obra de salvação. Por isso que Paulo fala de uma justiça de Deus, porque foi por iniciativa dele, tão somente dele, justificar pecadores através da cruz do Calvário. No capítulo 5 de Romanos, versos 18 a 19, nos revela isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Portanto, queridos, a justificação é o ato de Deus declarar legal e pessoalmente um pecador como justo. É um ato de Deus mudar o estado de culpado para agora justificado. E esse ato forense foi possível porque Cristo satisfez na cruz do Calvário toda a ira de Deus. E pelos méritos de Cristo, e não nós, esse ato justificador agora pode se achegar aos filhos que Deus passa a salvar. A justificação é o pagamento da dívida, mas não somente isso. Além de Cristo nos substituir na cruz, Ele nos garantiu sua justiça para que dela deixássemos de ser condenados. Aos olhos de Deus agora, por meio dessa obra de salvação, nós somos justos. Então, diante do tribunal de Deus, naquele último dia, na consumação dos séculos, quando Cristo voltará para resgatar a sua igreja, nós nos achegaremos. E quando lá nós estivermos, como somos selados e justificados pelos méritos de Cristo, nós não seremos mais condenados. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos pecados, mas eles não mais nos condenará. Porque o que Cristo fez foi pagar uma dívida do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro.
Então nós vamos ouvir do nosso Pai: vinde, benditos do Pai, entrai pelas portas do reino que vos está preparada. Esse lugar já é de vocês, porque Jesus Cristo, pelo sangue purificador, justificou-os do pecado, e agora vocês são selados como filhos da promessa, e por isso nada poderá separá-los do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entrai pelas portas do reino, porque aqui é o seu lugar para toda a vida. E o texto então nos afirma que isso se dá por meio da fé, de fé em fé. A justiça de Deus, queridos, é recebida pela fé. Nós recebemos essa justiça quando cremos em Cristo. A fé é o instrumento de apropriação da justiça de Deus. Não é merecimento humano, mas dádiva divina. De fé em fé, porque é um caminho que começa em fé, permanece em fé e termina em fé. De fé, atribui-se a justiça. De fé, crer no Senhor e confessa como Salvador. De fé, vive uma vida santa, em santificação, para sermos cada vez mais aperfeiçoados com Cristo Jesus. E por meio da fé, nós esperamos, aguardamos o cumprimento da promessa eterna, a morada nos céus, o nosso lar, o lar que Deus tem reservado. E Jesus Cristo está preparando para receber os seus escolhidos. De fé em fé, o justo viverá. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa afirmação, o justo viverá por fé, é uma afirmação aguardada e esperada pelos judeus. Porque o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, verso 4, é que diz que o justo viverá por fé. E Paulo então cita essa profecia para dizer que agora o viver é um viver que passa a existir na concepção de vida. E a concepção de vida, nós entendemos na Escritura, ela acontece na salvação, no batismo com o Espírito Santo. A vida é concebida. Pedro vai dizer para nós que nós somos regenerados agora para viver uma vida e uma vida em esperança. Jesus Cristo diz que a nossa vida é uma vida abundante, porque Ele, que é o único caminho, a verdade e a vida, concede vida a todos aqueles que Ele salva. E essa vida é uma vida eterna. O poderoso Evangelho revela a justiça de Deus, justifica o pecador mediante a fé, para em fé viver a vida com o seu Salvador. Você já foi justificado? Você já foi selado com o Santo Espírito da promessa? Você de fato já recebeu uma fé que faz você professar, não uma crença vazia de conhecimento, mas uma fé que produziu conhecimento verdadeiro, para você entender que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Se você ainda não experimentou desse Evangelho, hoje há um convite para você. Há um convite para você experimentar desse poder regenerador de Cristo Jesus, que transforma o ladrão da cruz em um salvo e morador da eternidade, que faz você, um grande pecador, ser agora contado entre os filhos de Deus, porque Jesus Cristo, na obra dele, permitiu que o Pai o adotasse como seu filho. E não só isso, para que você pudesse herdar a promessa eterna com ele. Se você ainda não compreendeu essa obra transformadora, se você ainda não experimentou esse poder, se você ainda não entende quem Jesus é, se você precisa e quer compreender a razão da sua esperança, hoje é o tempo. Confesse Jesus como seu Salvador, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele está fazendo uma boa obra e uma obra completa. E
Então o convite a você é: entregue o seu caminho ao Senhor. Esse é o tempo de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas se você já tem Cristo no coração, mas está consumido por temores e dores que assolam a sua alma, de tal maneira que busca meios para se livrar de tudo isso, o convite é para você voltar os seus olhos para aquele que é consolo e esperança, para aquele que mesmo em meio ao sofrimento, ele traz cuidado e alívio. É aquele que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse que vai sofrer a ira de Deus para aliviar o peso da cruz para você. É esse que de fato vai ter um sofrimento incomparável ao seu, onde Paulo pode dizer que os sofrimentos que você vive aqui não serão comparados, sequer podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O nosso sofrimento é leve e momentâneo. O sofrimento é leve e momentâneo. Sabe por quê? Porque a esperança eterna alivia a dor dos nossos sofrimentos. A esperança de estarmos em Jesus e caminharmos com Jesus alivia toda dor. A esperança de viver na certeza de que eu não vou perder a salvação, porque quem me salvou foi Jesus, me faz viver alegres e certos de que tudo isso é passageiro e o que nos aguarda é eterno. Se você passa por isso, é o momento de você se aproximar, de voltar a experimentar o melhor de Cristo na sua vida, para que de fé em fé você possa viver e testemunhar da grandeza desse que cuida, sara e liberta a tua vida. E Deus deu uma igreja para ser parceira, companheira, família com você nessa missão. E por fim, precisamos levar ao mundo esse evangelho. A única solução para tudo de mal que estamos vendo o homem praticar é Jesus. Ele pode transformar uma sociedade. Ele pode transformar os inimigos da cruz em filhos de Deus. Mas para isso esse evangelho precisa ser proclamado. Precisamos anunciar o que recebemos e mudou a nossa vida. Nós já fomos comissionados diante desse evangelho, que é poder, para sermos portadores, para ver esse evangelho transformar muitas e muitas vidas, para juntos fazermos parte da grande família da fé. Em qual desses cenários você está? Deus quer fazer uma obra no seu coração hoje. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer que você reassuma compromissos de mandamentos que Ele estabeleceu com você no ir e pregar o Evangelho. Deus quer fazer isso com você. E por isso, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer reassumir um compromisso com o Senhor Jesus, se você quer continuar sendo um portador desse Evangelho de Jesus, eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.